Muito bom dia a você. Uma ótima sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Alegria imensa em estar aqui e termos a oportunidade de trazer à apreciação dos amigos uma nova entrevista. E hoje estamos recebendo o amigo Sérgio Sanches, que está conosco aqui, e vou passar a palavra para ele para saudar a todos os nossos internautas. E bom dia, Sérgio, uma satisfação imensa estar com você. Muito obrigado por ter aceito a entrevista. E ao mesmo tempo que você faz a saudação aos amigos, gostaria imensamente que você já respondesse a primeira pergunta: aonde você nasceu, qual a cidade que reside, para que os internautas tenham conhecimento da sua pessoa, para que te conheçam. Fique à vontade, Sérgio. Bom dia. Bom dia, Orson, né? Eu agradeço muito. Bom dia aos amigos, né? Estão nos vendo agora. Todo esse trabalho bonito que você tem desenvolvido. Eu agradeço muito pela oportunidade de citar esse assunto que nós vamos comentar agora. Então, eu fico muito agradecido por essa oportunidade. Bom, Orson, eu sou aqui de Araraquara, nasci aqui em Araraquara, né? Enfim, estamos aqui na luta há muito tempo e, como você tinha perguntado, a questão de ser espírita, fazem uns 30 anos, 32 anos que a gente está labutando nesse caminho da doutrina. Que bom, Sérgio. Ô, Sérgio, e como é que surgiu o envolvimento com o assunto da dependência química? Como é que você se interessou por esse assunto? Bom, olha, é assim, de uma forma bem resumida, né, que é o assunto nosso hoje, dependência química. Aliás, é um assunto bastante importante, né, muito intenso na vida de todas as famílias, né, hoje em dia. E, na verdade, foi assim, isso em 1998, 1999, nós nos reunimos, né, com o Paulo Previdelli, o Ricardo Merlo, o Jamil Tamer e uma série de outras pessoas, com essa ideia, nós todos espíritas, dentro da casa espírita. Por isso que eu acho assim que o espiritismo, embora respeitemos todas as religiões, né, enfim, tem um papel fundamental na vida da gente, né? Eu acho que Deus vai te conduzindo, vai te, né, levando, e mesmo que você não sabe o caminho, ele te orienta. Por isso que a doutrina é maravilhosa na nossa caminhada. Isso nasceu dentro do Luz e Caridade, aqui de Araraquara. Estávamos lá todos nós reunidos, e o Paulo Previdelli já tinha um certo conhecimento, e o Ricardo também, né, já tinham feito os estudos. E por que não abrir? Aí surgiu a oportunidade de se abrir essa comunidade. E foi orientada pela espiritualidade, sim, que a gente poderia e deveria abrir uma comunidade. E aí todo mundo ficou olhando para o outro, assim, nossa, não teria um negócio mais fácil para fazer? Mas, enfim, né, a gente respeita os irmãos, né? E aí começamos a correr atrás, conseguimos a chácara, enfim, isso, né? Sabe aquela coisa assim, você não sabe, eu acho que quando você tem boa vontade, quando você fala, eu quero fazer uma coisa, e a coisa começa a brotar, entendeu? É a mesma coisa, eu analiso também a questão do IAC, que você desenvolve tão bem, maravilhosamente bem, nesses 10, 11 anos, enfim. E nasceu do quê? Pô, eu vou fazer isso daqui. Ora, a partir do momento que você falou que você vai fazer, os irmãos já te empurram, entendeu? Primeiro tem que nascer essa boa vontade, que eu acho que é o fundamental. Aí as coisas começam a acontecer como foi no nosso caso. E aí a coisa foi sendo conduzida de tal maneira, assim, fomos no lugar, já abrimos, já fizemos a ata e etc, etc. Em 1999 nós montamos, construímos. Quando foi em 2002 nós iniciamos as atividades. Olha só, e isso se passaram 20 anos, né? De se tornando uma das melhores comunidades do interior, né? Segundo o Estado de São Paulo, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, na FEBRAC. Então, o Recanto do Senhor, aqui em Araraquara, foi considerado uma das melhores do interior. Muito bem, Sérgio. Ô, Sérgio, é importante perguntar, eu acho que você precisa desligar o seu WhatsApp aí, que está
Está fazendo som aqui. É só desligar o WhatsApp. É importante a gente perguntar, nesse momento da nossa entrevista, porque muitas pessoas, até para esclarecimento público, Sérgio, o que é dependência química exatamente? Olha, o Orson, assim, é um assunto bem complexo, tá certo? Eu costumo dizer que é um assunto bastante, tem várias nuances a se considerar aqui. Então, assim, eu não sou técnico nenhum, né, em relação a isso, apenas fui da diretoria, convivendo 20 anos, e vou falar um pouco dessa experiência, inclusive enquanto espírita, observando tudo que se passava lá, tá certo? Nessa comunidade. Minha experiência foi totalmente dentro do recanto do Senhor. Então, assim, respondendo o que você está perguntando, é o seguinte: o que é a droga, né? Digamos assim, Bom, primeiro são substâncias que produzem essas alterações, mudanças nas nossas sensações, né? No grau de consciência que a gente tem, mexe com todo o nosso estado emocional, tá certo? Então, primeiramente, a droga é isso, né? Ela altera a sua sensibilidade, né? E agora, o que leva... Costumo dizer o seguinte, Orson, após 20 anos observando isso aqui, convivendo, né, ouvindo o lado científico dos psicólogos e tal, a dinâmica, né, que é feita com cada um, de forma com o grupo, de dinâmica individual, eu fui observando o seguinte, Orson, que a religiosidade influencia muito essas pessoas, entendeu? O fato deles estarem ou não estarem em contato com uma religião independente, isso influi muito. Então, o que acontece? Tudo que eu faço e que eu não faço, meus defeitos, eu acho e penso, observando isso tudo, meus vícios, as minhas nobrezas, enfim, as minhas virtudes, ela está intimamente ligada à minha condição reencarnatória. Né? Está tudo ligado à sua condição reencarnatória, o meu histórico de existência, enfim. Porque existe uma dualidade, né? Você sabe disso no processo reencarnatório, existe uma dualidade que influi e influencia a nossa vida diretamente, a nossa vida atual. Joana de Ângeles, ela costuma dizer o seguinte, eu tenho aqui, olha, no livro Ser Inconsciente, ela fala assim, Joana de Ângeles: a maturidade psicológica tem um curso acidentado, feito de sucessos e repetições, por formar um quadro muito complexo na individualidade humana. Olha só, Joana de Ângeles. Que é justamente isso que eu acabei observando o seguinte: o que é isso daí? Então, assim, o que às vezes leva uma pessoa à dependência química, digamos assim? Embora vários fatores. Quando a gente reencarna, o que acontece? Tem uma pressão muito grande do materialismo na nossa vida. Essa dualidade, a pressão do consumismo, a pressão financeira, a pressão religiosa, familiar. Existe tudo uma contingência aí, né? Que esses estados mentais assim que influem a sua cultura, a sua educação, né? Então, a questão do céu, inferno, castigo, isso tudo vem junto. Então você trava uma batalha muito grande, né, para tirar o melhor seu, trazer para o consciente seu. Quer dizer, dependendo do conhecimento espiritual que você tem, você pode extrair coisas boas e coisas negativas. Às vezes você não tem força para isso, né? Fica um equívoco do bem e do mal, uma luta. Então, é mais ou menos isso que acontece com a pessoa que não tem essa força, enfim, ela, por uma série de carências e necessidades, leva a, de repente, a buscar novas sensações ou um pouco mais de prazer. Pode até ser classificado como uma fuga, né? Uma tentativa de satisfazer-se de autoafirmação, inclusive, né? A pressão social é algo muito grande, né? Ô Sérgio, e a dependência química, ela se aplica a todas as drogas? Quero dizer assim, por exemplo, existe a droga mais pesada, Sim. existe também o alcoolismo, o tabaco, tudo isso é dependência química, pode ser classificado? Sim, sim, sim. Veja bem,
Nós estamos falando o seguinte, primeiramente assim, né, Orson, é importante a gente deixar bem claro para os amigos, assim, o dependente químico, ele não é um marginal. O dependente químico é um ser humano, um irmão nosso carente, né? E embora a sociedade tenha um preconceito muito grande, aqui nós estamos falando de uma maneira bem clara, sem hipocrisias e como as coisas são, né? A gente tem que entender a realidade das coisas. E às vezes, o que acontece tem drogas, você pensa assim, a gente pode entender assim, drogas de efeitos depressores, aquela que diminui a atividade mental da pessoa. Veja bem, onde a gente chega em relação à droga, porque isso é droga. Efeito depressor está o sedativo, calmante, tranquilizante, os ansiolíticos, chamado Lexotan, os diazepam, o Valium, isso daí ela diminui a atividade mental da pessoa, diminui a concentração dela. A pessoa fica mais relaxada, ela fica mais lenta, né? E aí onde entra o quê? Entra o álcool, droga, né? Chamado mel, chamado de birita, chamado de pinga e tal, solventes, inalantes que as pessoas pegam. Isso, esse tipo de droga, ela diminui a atividade mental da pessoa, tá certo? Então, é a chamada de efeito depressor. Agora, aquela que altera a percepção, chamadas perturbadoras. Por exemplo, a maconha. A maconha, essa substância, né, extraída do cannabis ativa lá, ela te excita, mas te dá um relaxamento, a pessoa fala demais, tem fome, os olhos ficam avermelhados. Os alucinógenos, mesma coisa, né? LSD, que é retirado das plantas, perdão, alguns são de substâncias químicas, feito em laboratório, mas tem os alucinógenos, que é retirado de cogumelo e tal, são de plantas, e uns são fabricados em laboratório. O êxtase é origem sintética, né? Então é uma anfetamina que produz essas alucinações. Ou seja, nós estávamos falando o quê? Do álcool. O álcool, sim, é uma droga. Então, quando você fuma, sabe, isso é realidade. Se eu te perguntar assim, qual a diferença entre um baseado e um copo de uísque? Qual que é mais letal? O que é mais letal? O copo de uísque é muito mais letal do que um baseado. Certo? Então, assim, nenhum nem outro. Estamos falando assim. E aí entra a questão da família, né? Aquela que estimula. O que estimula? Né? Droga estimulantes. A gente falou aquelas que são depressoras, tem as estimulantes. Cigarro, charuto, fumo, entendeu? Cocaína, são estimulantes, né? E assim vai. Anfetamina, né? Sim. E você falou no começo da sua fala, você falou sobre preconceito, né, Sérgio? E Sim. realmente o preconceito da sociedade para com as pessoas com dependência química é um fator agravante de tudo isso, não é? Muito, muito, Orson. Você tocou assim num ponto importante. E assim, né? Desde quando a espiritualidade, a gente tratou ali quantos irmãos que a gente tratou na comunidade, com psicólogo, todos os passos, de uma forma bem profissional. Tanto é que o Recanto nos deu essa margem de ser considerada uma das melhores comunidades do Brasil. Fizemos reuniões em São Paulo, com políticos, com gente da área, etc, etc. E tanto é que quando nós fechamos, infelizmente, após 20 anos, e, enfim, né, a família queria o local não era nosso, e a gente, de bom grado, tudo bem, 20, 21 anos, fizemos a nossa parte. Mas quando a gente ia fechar agora no final de 2019, início de 2020, todos os órgãos reguladores de comunidades, FEBRAC, etc., eles vieram aí assim pedindo pelo amor de Deus para não fechar, porque a gente era referência. A comunidade que eu Recanto era referência em todos os aspectos, né, de local, de estrutura, de profissionais, etc, etc. Então eu estou querendo dizer o seguinte, que
esses irmãos, muitos deles, a gente levava, orientava, né, o que tinha que ser feito. E existe uma pós-tratamento, né, Orson, que é o que você está dizendo. Então é o seguinte, esse pós-tratamento é onde entra o quê? A importância da família e da sociedade. Então, por exemplo, lá dentro, né, no nosso caso ali, durante 6 meses, as pessoas ficam ali e tal, fazendo tratamento, etc, etc. E existe um pós-tratamento quando ela sai, e aí a gente tenta ver com a sociedade o quê? Para tentar arrumar emprego, empresas que possam financiar, participar. Ela tem a volta à comunidade, ela tem que voltar nessa reinserção na sociedade junto aos amigos, à religião, à igreja que ela frequentava. E isso, às vezes, você perde o seu controle, embora tenha sempre, né, os coordenadores junto, após, mas chega uma hora que a pessoa tem que começar a andar sozinha. E aí onde entram esse preconceito ou não de alguns. Peraí, você veio de uma comunidade? Tá, vamos ver. Isso é uma discriminação que existe em vários setores, né, da nossa sociedade, em relação à drogadição, em relação à discriminação à pessoa negra, ao homossexual, ao gay, etc. É uma política meio cultural, e aí já vem um outro caso para se conversar, né? Mas a espiritualidade, ela influencia muito, ela sempre nos orienta que esses irmãos, eles são tão carentes quanto nós. Sim, perfeitamente. Eles são necessitados quanto a gente. E nesses 20 anos de funcionamento da clínica, como é que chamava a clínica mesmo? Recanto do Senhor. Comunidade para tratamento de dependentes químicos. Na verdade, São Francisco de Assis, que levava o nome fantasia de Recanto do Senhor. Porque tinha muitas árvores, local muito bonito. E nesses 20 anos de funcionamento, qual a capacidade de alojamento e aproximadamente quantas pessoas vocês acolheram nesses 20 anos? Olha, é o seguinte, ali nós iniciamos em torno você pode conduzir em torno de 15 pessoas, mas depois passamos para 20, você vai reestruturando, né? De acordo com os órgãos reguladores, enfim, uma burocracia imensa, cansativa, desgastante, para você poder fazer essas adaptações. E tudo bem, é necessário. Mas chegamos até 25, né? Para poder... Por quê? Porque a gente prezava... Aliás, a gente poderia até ter mais gente, mas a gente prezava pela qualidade, né? Não importava se você está com pouca gente. O importante é você salvar vidas. Aliás, a espiritualidade diz assim, né, Orson, para a gente: se você conseguiu salvar uma vida, a sua encarnação já valeu. Então, se você conseguiu salvar uma vida, a sua encarnação já valeu. E quando a gente iniciou as atividades, né, em 2002, e aí nós colocamos, acho que umas 10 pessoas, 12, enfim, e na época ficava 8 meses, depois passou para 6. Essa primeira pessoa, ela passou 2 semanas, ela recaiu, o senhor. Mas aí nós orientamos e ficamos assim, orientamos para outra comunidade, porque ela, durante o ano ela não pode retornar ali, mas foi orientada e ela seguiu o caminho e ficou bem, graças a Deus, mas não ali. Ela recaiu. E aí, quando ela recaiu, a primeira pessoa, nós ficamos assim, olhando para o outro, assim, eu falei, gente, mas como esse sacrifício todo para abrir, para fazer aquela papelada, aqueles documentos profissionais e etc. E aí o primeiro recaiu. E aí nós fomos ter com a espiritualidade, entendeu? Eu falei, irmão, nossa, fez um sacrifício, mas aí, assim, em outras palavras, né, a espiritualidade, eu falei assim, mas vocês estão reclamando do quê? Vocês não começaram nem ainda a ser útil. Assim, em outras palavras, né, de uma maneira mais delicada. Nem começaram a ser útil. E outra coisa, isso é uma aprovação para vocês. Você não pode ter o desânimo, né, na primeira curva, na primeira esquina, né? Aí nós ficamos todo mundo assim, ninguém falou mais nada. E aí passaram-se 20, 21 anos,
em torno de mais de 300 irmãos passaram ali. Mais de 300. É muito... E assim, com vida salva. As pessoas têm costume de dizer, e isso deixa a gente muito chocado, muito triste, e falar que a pessoa ela não consegue se manter. Que é isso? Né? Isso é conversa cultural de pessoas desinformadas, entendeu? Que não têm essa vivência e estão muito preocupadas só com os seus, né? E não sabe como se portar dentro dessas, porque na verdade eles são recuperados. Nós temos uma lista imensa de recuperados com pais de família e etc, etc. Sabe, pessoas de toda a classe social, viu, Arson? Toda a classe social, já, sabe, sem citar nomes, de toda a classe social, filhos, pais assim, desesperados, me ligando à noite, porque o filho estava em Bauru, preso, precisava de uma carta, porque... E crianças que eu falo 18, 19 anos, no caso, pessoas maravilhosas que hoje são pai de família, estão de pé e continuam sua vida. Nós temos uma lista imensa dessas pessoas. Então, essa conversa de que não funciona, que muita gente tem um preconceito muito grande, eu não sei porquê, estimula isso, mas dentro de casa pode, né? As festas regadas, cerveja, todo tipo de droga também pode, porque é o álcool, entendeu? O álcool, tudo em excesso, tudo te causa problema, te causa dano, entendeu? Mas existe um certo hipocrisia nossa que ainda vai levar um tempo para a gente poder melhorar. Ô Sérgio, e esses internos que passaram pela clínica durante esses 20 anos, aproximadamente mais de 300, você classificou, Sim. Todos do sexo masculino? No caso nosso ali, né, Orson, é assim, você foi a comunidade voltada para o masculino, né? Por quê? Porque você, infelizmente, você não tem... Uma vez, isso há tempos atrás, também isso há 15 anos, nos chamaram, né, daqui da prefeitura da cidade para ir ver a possibilidade de abrir uma feminina, porque a gente tinha um know-how, e a gente foi lá, fizemos todo o levantamento, passamos tudo o que precisava, né, etc, 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 e até hoje essa resposta não veio, né? Enfim, demos know-how, demos tudo, mas você precisa de uma estrutura. E como você não pode misturar as coisas, né, nem deve, não pode, não é, porque você tem uma equipe preparada para tratar de homens, e se você tem que ter uma equipe para tratar de mulheres, com mulheres especializadas, enfim, principalmente as coordenadoras. E essas instalações eram quartos coletivos ou eram quartos individuais? Não, são quartos coletivos no seguinte sentido, a gente abrigava em torno de 25, mas sempre com em torno de 2, 3 em cada quarto, sim, mas assim, de uma forma muito higiênica, muito responsável, muito limpa, cada um com o seu dormitório, com sua cômoda, tudo muito bem organizado, né? Com ventilação, ventilador e tal, uma estrutura muito grande, muito bonita, e sempre teve lá. E a faixa etária girava em torno de quanto? No nosso caso, a partir de 18 anos. Tem comunidades que atendem, né? Por exemplo, se eu não me engano, a Vida, aqui de Araraquara, acho que menores de idade, 13 anos, 14, eles abrigam, porque tem uma estrutura para isso. No nosso caso lá, a gente fez para acima de 18 anos, né? E 18, então, tinha homens 60, até 70, de 20, 25, 18, então, a partir de 18 anos. E manter uma comunidade em funcionamento, embora não esteja funcionando mais, né? Mas manter ela durante 20 anos com alimentação, limpeza, há toda uma despesa, você tinha funcionários ali, né? Como é que era mantida essa assim, Orson, funciona assim. A gente começou a fazer parte de um projeto do Estado de São Paulo, onde eles nos ajudam com um determinado valor sobre o tratamento de cada um. Isso depois de muito tempo, né? Então, você vem lutando com a condição assim de cobrar o mínimo. Aquele que não pode, a gente colocava de graça. Quantas pessoas eu coloquei de graça lá, gratuitamente? Eu vi a pessoa ali na frente da comunidade
caída, muitas vezes, assim, encostada no poste ali, e sem, assim, a pessoa tinha perdido tudo, enfim, a gente vai ver o histórico, tinha separado, o filho morreu, né? Tivemos vários casos desse tipo. E aí eu falei, o que está fazendo lá fora uma pessoa dessa aí? Ah, ele está ali querendo... E aí colocava para dentro, não se cobrava nada. Quantas vezes a gente me procurava no centro, e aí a pessoa não poderia, então você colocava ela gratuitamente. Os que poderiam pagar, pagavam para a gente. A partir daí, a gente foi tendo manutenção, a gente pedíamos para as pessoas nos ajudar, algumas empresas ajudavam, eventos constantes, fazíamos eventos para manutenção, né? Então, eventos, algumas empresas ajudavam, um trabalho em cima para a pessoa poder ajudar. Depois de um tempo, aí começamos a fazer parte do projeto Recomeço, chamado Projeto Recomeço, do Estado de São Paulo, que dá um valor sobre aqueles que eles mandam para ser cuidados. E isso ajudou muito, entendeu? Mas era um valor assim também, sabe? Em torno de R$1.000, R$1.200 que eles ajudam. E se você colocar na ponta do lápis, assim, digamos hoje, uma comunidade, um homem desse lá dentro, ele custa em torno de R$2.500 no mínimo. Material higiênico, até o cigarro, comida, a estrutura, a água, a luz, funcionário, enfim, né, uma série de coisas. Se você colocar na ponta do lápis, é muito caro, mas a gente nunca cobrava isso. E quantos funcionários você precisava para funcionar? Olha, psicólogos, médico atendendo, coordenadores, monitores, em torno de umas 12, 15 pessoas, por aí. Até porque você tem os plantões de fim de semana também, sim, né? Ela não pode ficar sozinha, porque a pessoa fica lá dentro, você tem que ter os horários para coordenadores, monitores estarem lá, alterando o horário, um, né, fica até às 6 da tarde, o outro vai ter que passar a noite lá, porque como eles dormiam lá, você tem que ter uma casa administrativa à parte para poder coordenar eles lá dentro, enfim, né, tomar conta. E graças a Deus, rapaz, o Recanto sempre teve assim, uma estrutura muito boa em todos os aspectos. Nunca tivemos problema nenhum. Que bom, Sérgio. Ô, Sérgio, e falando em dependência química, na sua experiência acumulada nesses anos todos, nos casos que você observou e acompanhou, qual é o melhor fator de prevenção para a dependência química nos dias atuais, considerando a sua experiência e a realidade dos nossos jovens, principalmente hoje em dia? Bom, é assim, Orson, olha, a questão é de você tratar com prevenção. Então, eu estava falando no início que é importante a questão seguinte, daquela luta que você trava para trazer do inconsciente, né? O inconsciente é o seguinte, são os conhecimentos espirituais, os seus sentimentos e tal. Por isso que eu acho que é uma questão muito intensa, a questão espiritual de reencarnação, né? Embora tenha um lado científico, etc., etc., lado técnico, prático, enfim. Mas eu sempre observando pelos dois lados. Isso me deu um gancho, graças a Deus, para você analisar bem as pessoas. Então é o seguinte, é você tentar trazer esse conhecimento do inconsciente para o consciente. Trazer o quê? Você trazer o seu melhor. Agora, o que acontece? A gente é muito seduzido. A gente, né, nessa nossa vida, por isso que a família é extremamente importante. A questão da prevenção, ela se dá, como eu estou te dizendo, na questão da família, a questão do exemplo. Agora, você tem um limite, Orson, junto a seus filhos, ou quem quer que seja, ou a você, porque de repente ele tem já a estrutura aí fora dos amigos. Por isso que a família tem que ter um diálogo muito grande, bom. E aí já é uma questão de cultura, nem toda família tem isso. Aliás, muitas vezes a pessoa leva a pessoa a uma dependência pelo desajuste familiar. Ele vê o pai batendo na mãe, ou a bebida muito intensa, e não tem diálogo. O que acontece quando a pessoa não tem diálogo dentro de casa? Vamos pensar assim. Por isso que é fundamental também essa questão da educação. Ele vai buscar acolhimento aonde, Orson? Ele vai buscar acolhimento aonde? Se eu não posso conversar com meu pai sobre qualquer assunto, ou com meu irmão, com minha mãe, não importa. Eu não tenho um amparo. Aí eu vou lá fora. Lá fora, a coisa é complicada. Como eu estou te dizendo, você não tem as rédeas
100%, 24 horas sobre os seus, né? Então ele vai buscar. Agora, aí você é seduzido. Quando eu falo sedução, o que acontece? Nem sempre eu consigo ter uma estrutura, por causa da pressão material que existe aí fora, da concorrência. Por isso que entra a religião aí no caso. Vai te dar valores adequados para você pensar, para você ter força e etc. Nessa sedução, o que acontece? Pensa bem assim, e o marketing, eu trabalho com publicidade, eu sei que o marketing ele consegue fazer a cabeça das pessoas, entendeu? A questão é o seguinte, você imagina um comercial de cerveja, Orson. Pessoas alegres, pessoas bonitas, clima de festa. Você vende uma imagem positiva da bebida. Né? Você vê que agora parou do cigarro, porque a hipocrisia é tanta que o cigarro, me perdoe as pessoas. Eu falo isso nas palestras, falo para os amigos, eu sou a pessoa mais liberal do mundo, para mim você pode fumar, beber, fazer o que você quiser. Né? Porque eu acho que enquanto não cai a ficha, mas o cigarro, é pernicioso, é dano de câncer, entendeu? Ele provoca o câncer, né, o cigarro. E o que acontece? Te vende a imagem positiva. Hoje o cigarro não está mais no ar, porque tiraram. A pessoa associa essa cerveja, essa alegria, e ele tem essa vontade de viver essa alegria. Para alguns. Então, a sedução do mundo de hoje é muito intenso e muito equivocado. O que acontece? Para o rico ele é sempre o melhor, ele tem prioridade, é o mais bonito. Os lugares badalados, onde tem muito consumo, tudo é ideal. Ou seja, a simplicidade não tem valor. Né? Não tem valor. A caridade é coisa para beato. Religião, nem se falar, não me serve isso. Né? Então, sem esses recursos assim, espirituais, o que acontece? Eu me entrego a novas perspectivas, entendeu? Para outras experiências, e nem sempre as melhores. Me torno mais excêntrico, etc. Começo a me envolver. Então, como você está dizendo, é o seguinte, as coisas vão acontecendo. E os irmãozinhos, para alguns, mais enfraquecidos, a pessoa vai buscar prazer naquilo que está na mão ali, que ele pode resolver um pouco. Por isso que a prevenção, e nada de brigar, hein? Nada de brigar com o filho, nada de querer bater, nada de querer vasculhar as coisas dele. Não é assim. Você querer, né, enfim, um enfrentamento, não é assim que você vai cuidar. Então, essa forma de prevenção é a forma do diálogo, a prevenção através do diálogo, através da conduta, da boa educação com o pai, né, de você ter uma condição de conversa, né, de sensibilidade para ver o que está acontecendo, porque pode acontecer. Aliás, assim, né, eu no centro espírita, eu mais atendia gente com problema de dependência do que o pessoal que ia atrás da condição doutrinária, porque toda noite me chegava gente lá, né, com problema de dependência química. É interessante, né? Porque você mostra o lado aí do acolhimento, da fraternidade para prevenir mesmo. Ô Sérgio, e quanto ao tratamento? O que você diz da sua experiência sobre o tratamento da dependência química? Eu quero saudar aqui alguns amigos que estão nos acompanhando, estão conosco aqui, o Rio de Janeiro, nosso querido André Luiz Reis Matos. André, olha, o Sérgio é um bom palestrante para você convidar, viu? O André é lá da cidade de Levi Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, está acompanhando a gente aqui. Está conosco também a Alcione de Poços de Caldas, está conosco o Sérgio Totti de Bauru, e outras pessoas que eu estou vendo aqui, que eu não sei a cidade, mas nós queremos agradecer a presença de todos eles que aqui estão, a Elisângela, a Cristina, a Ana Cláudia, pessoas que estão nos acompanhando aqui. Ô Sérgio, e quanto ao tratamento, o que a sua experiência nos diz da dependência química? Olha, Orson, eu costumo dizer o seguinte, o tratamento ele é fundamental, é assim, veja bem, a pessoa quando ela experimenta, sabe, estou falando de uma maneira muito clara e pelo cadastro que nós tínhamos lá, das conversas, da experiência de cada um deles. Na verdade, a experiência maior é deles que nos passavam, né? Tantos homens, tantas pessoas que passaram lá. Então, é assim, a pessoa, quando ela experimenta, digamos assim, não significa que ela é dependente, né? Primeiro.
A pessoa, quando ela experimenta lá fora, de forma casual e etc., não significa que ela é dependente. Então, quando começa a se aperceber, existe hoje várias ONGs, vários tipos de tratamento, como amor exigente, NMA, AA, que são entidades que podem, de uma certa forma, com reuniões, melhorar, enfim, orientar, e muitos conseguem se orientar, né, frequentando esses estudos, essas reuniões, que podem ajudar muito. Agora, quando você chega numa condição de dependência mesmo, né, porque existem vários fatores aí que estão implícitos nessa condição aí. Existe aquele que só experimenta, existe, né, o usuário ocasional, aquele que, se está disponível, ele vai e usa. Agora, tem o habitual, aquele que começa a ter rupturas afetivas, profissionais, etc., entendeu? Mas ele continua de forma precária. E aí entra a questão do dependente, que ele vive pelo uso e para o uso, né? Então, aí o que acontece? Ele vai precisar realmente de um tratamento, sim, profissionais da área, né? Então, ele vai buscar a comunidade, uma clínica que possa estar ajudando, fazendo. Então, o tratamento, assim, é necessário para aquele que está numa condição. Como eu te disse, às vezes a pessoa ela não é dependente, mas ela experimentou, foi experimento, entendeu? Não significa que ela é dependente. Dependendo do grau, né? Não estou dizendo que um é melhor que o outro, não. Todos são danos, causam danos, etc. Mas o tratamento é fundamental, porque é só na comunidade. Eu conheci muita gente assim que levava uma vida desregrada, a pessoa totalmente caída, a autoestima lá embaixo, etc, etc. Mas aí quando ela fica 6 meses, ela sai de lá um homem formado, porque você reativa o caráter, a personalidade, a religiosidade, né? A pessoa aprende a conviver. Qual é a finalidade de uma comunidade? Aprender a conviver, aprender a ter resiliência, aprender a ouvir, ser mais humilde, porque muitas das vezes, em alguns casos, o dependente ele é um pouco egoísta, né? Ele tem essa... O que é isso? É só para mim, eu não dou para ninguém, né? Enfim, faz parte do tratamento. A coisa é assim. Então, ali ele aprende a ouvir. Não, você não vai falar agora, você vai falar depois. A pessoa aprende a ter uma conduta, né, melhor em relação às pessoas. Então, ele desenvolve tudo aquilo que estava adormecido, entendeu, Orson? Tudo aquilo que estava adormecido em termos de religião, de sentimentos, de respeito com a mãe e o pai. Quando eu fazia palestras lá, assim, né, para eles lá, eu ia lá, fazia palestra, tocava violão, eu falo, olha, vocês não sabem o que é derramar lágrima de uma mãe, entendeu? Derramar lágrima de uma mãe, de um pai, entendeu? E as coisas podem acontecer para você dessa forma também. Porque quando você, né, pelo seu egoísmo, eu quero só para mim, você está isentando sua família, sua mulher, seu filho, você está fazendo eles derramar lágrima de sangue. E olha, é assim, de repente pode vir para você também. E costumava dizer assim para eles, Orson, não perca a oportunidade que você está tendo aqui agora, nessa casa, quando eles iam graduar, né, quando ia terminar a graduação, não perca essa oportunidade, porque a fila anda, entendeu? Ah, Deus te dá oportunidade? Dá, sempre, mas de repente você vai ter que esperar um pouco na fila, de novo. Não é assim, Deus te ajuda, te faz, mas assim, você teve oportunidade, se foi lá fora, recaiu, meu irmão, a fila está andando, você vai ter que esperar nova oportunidade. Agora, quando vai ser essa oportunidade, não sei, de repente na outra reencarnação. Então, o tratamento, sim, é extremamente necessário e ajuda muito a família. Às vezes a família sofre muito. Ai, tadinho do meu filho. Mas imagina ele na sua casa com um problema da dependência que é terrível. Na sua casa, é melhor ele estar numa comunidade. Não tenho dúvida. Eu ia te falar sobre isso, porque já são conhecidos os danos e as lesões físicas, psicológicas, mentais, né, na pessoa com dependência química. Sem dizer
dos prejuízos na convivência, né, Sérgio? Normalmente com agressividade para conseguir dinheiro, vendendo objetos da casa para Sim, adquirir a droga, que a pessoa fica dependente, etc. e tal. E eu te pergunto, Sérgio, na maioria dos casos, ah, o comportamento é agressivo ou existem comportamentos também de reclusão interior? Da pessoa, sim, as duas situações ocorrem? sim. Você fez uma pergunta extremamente importante, o Orson. O que leva, digamos assim, a pessoa... São vários os fatores. Como eu falei, a questão familiar é importante, mas existe, como a pessoa está um pouco enfraquecida, a questão de sentimentos. Largou uma namorada, ele fica em reclusão, ele perdeu um emprego, ele fica deprimido, né? Ele não é muito visto na sociedade, aquilo que ele queria, enfim, a pessoa ela começa a ter algumas neuroses, a pessoa começa a cair um pouco e fica em reclusão, ela fica entorpecida, digamos assim, por Isso. sentimentos, por uma série de coisas que acontecem, perdi a faculdade, etc, etc, né? O que não deveria ser assim, né? A pessoa deveria ter força, mas enfim, aí que acontece? Aí entra na outra questão seguinte, isso são o que leva, de repente, uma série de fatores leva a pessoa a buscar a dependência, né? Esse tipo de situação, como a gente falou. Agora, a Organização Mundial de Saúde, ela diz, e a gente comprova através das experiências, ela fala assim que existem 4 tipos de usuários, né? A Organização Mundial de Saúde. Então, como eu citei agora há pouco, que é chamado aquele experimentador. O que é o experimentador? Você está lá com o pessoal curioso. O experimentador é aquele curioso, ele está ali com o pessoal, ele, quero ter uma nova experiência, ele vai lá e, enfim, se aproxima ou de uma bebida, ou da cannabis, enfim, aquilo que está na mão. Porque o que está mais na mão é isso. Óbvio que a cocaína, mas a cocaína, o ópio, e etc, etc, são um pouco mais complicados. Então, o que quer dizer? A cannabis, a bebida, o crack ali, etc, etc. Então, o experimentador, ele influência do grupo. Né? Hoje em dia é o seguinte, o jovem é meio super-homem, né? Estou falando no caso do jovem. E é lógico que estou falando de alguns, não estou generalizando. Estou falando que ele se acha super-homem, ele consegue, então, a pressão do grupo, quero ser o melhor, e todo mundo fuma, eu vou fumar também. Experimentador. Segundo caso, o ocasional. O que acontece? De vez em quando ele experimenta. O ambiente está favorável, tem ali a droga presente, disponível. Ele não rompe relações afetivas com ninguém, mas ele de vez em quando fuma. Não rompe emprego e tal. Aí o terceiro caso, que é o habitual. Ele é chamado usuário habitual. Ele começa a usar com uma frequência. Se começa a observar aí, ó, que você falou, sinal de ruptura afetiva, a pessoa começa a ficar um pouquinho mais assim, mais agressiva, né? Ele ainda continua, mas de forma precária. Então, eu vou te contar um caso aqui, no caso de usuário habitual, que foi lá no centro, né? Sempre lá, eu chegava antes e sempre chegava pessoas querendo falar comigo para encaminhar, para orientar, enfim. O que fazer? A mãe, o pai, a pessoa, o menino e tal. E aí, o que acontece? No caso habitual, teve um rapaz lá, que foi esse caso que ele começa... Ele falou, não, senhor, sabe o que acontece? Eu fumo só de final de semana. Eu só fumo de final de semana. Eu falei, olha, eu fui ouvindo. Eu falei, legal, tá? Você fuma de final de semana. Ele era motorista de caminhão de uma empresa. Olha só. Eu falei, tá, você fuma de final de semana? Não, então, rapaz, eu tô assim, né? Tô querendo ver. Quer dizer, você vê que a pessoa já está buscando, né? Alguma coisa melhor, uma religião, uma orientação, porque já está começando a romper esses laços assim profissionais, afetivos e tal. Mas fica meio precária a situação dele. Mas não, mas eu dou conta sem problema nenhum, não me afeta. Aí eu comecei, bom, você falou, agora eu vou falar. Né? É o seguinte, você vai perder o emprego, né? Você está fumando no final de semana, vai começar a fumar na segunda, na terça, na quarta, e etc, etc. Você vai perder o emprego e você vai voltar aqui a conversar comigo. Você não tenha dúvida disso, que isso vai acontecer. Não, mas vamos pedir para Deus, mas não as coisas não são assim.
faça a sua parte, que Deus faz a dele, entendeu? Então, o que aconteceu? Passou um mês, ele foi lá, perdeu o emprego. Falou, Sérgio, nossa, o pessoal acabou vendo ali, descobrindo e tal, perdeu o emprego, já estava rompendo o lado afetivo, entendeu, Arson? E aí a pessoa, em determinados casos, quando falta para ele, o que acontece? Ele começa a tentar ver onde ele consegue. E aí que ele fica um pouquinho desesperado, precisa de dinheiro. Porque droga custa dinheiro. E aí, para alguns, ele começa a fazer isso, fazer aquilo, até enganar a família. Olha só, começa a romper laços afetivos. E muitas das vezes agressivo, não tenha dúvida. Porque, dependendo a estrutura emocional e espiritual, a pessoa fica agressiva. E esse último caso, que é a questão do usuário dependente. Esse aí, ele já está assim, ele só vive exclusivo para isso. Você como espírita, atendendo no centro, com a experiência do conhecimento na área da dependência e também como espírita palestrante, etc., essa agressividade que se apresenta em alguns dependentes, essa agressividade vem do caráter da pessoa antes da dependência também? Pode ser entendido assim? Pode ser aplicado esse raciocínio? Ou a dependência, o tipo de droga causa mesmo agressividade? Olha, é o seguinte, eu acho que a droga, assim, ela é violenta, entendeu? Ela mina todos os seus sentimentos. Tá. Porque são pessoas maravilhosas, não é a pessoa. Veja bem, aí, por isso que o assunto é complexo. Tem pessoas que são dependentes, são pessoas... Olha, a pessoa estava drogada, não sei o quê. A pessoa, ela é um marginal. A pessoa, ela é um... isso é uma coisa. A pessoa que é marginal, a pessoa que rouba, a pessoa que é bandido. E nós estamos falando nós estamos falando de pessoas carentes, de dependência química. E são pessoas como nós, irmãos, que necessitam de uma ajuda. Da mesma forma que você vai tratar de alguma coisa, de uma doença sua, ele também está tratando. Então, na verdade, são pessoas maravilhosas. Você vai lá conversar com ele, as pessoas... Ah, mas peraí, às vezes eu levava muita gente lá, levei muita gente lá para fazer palestra, para conversar, tinha vários voluntários, e etc, etc, jogar bola, conversar. Mas, na verdade, quando você chega lá, as pessoas têm um pouco de preconceito. Ah, vai lá na comunidade, mas será que eu vou lá? Vai. Chega lá, são pessoas educadíssimas, são pessoas ali dentro, né, que têm uma responsabilidade muito grande, são pessoas que você vê que você gosta de conversar, respeitosas. Então, o que eu estou querendo dizer, entendeu? É tudo o contrário do que a sociedade pensa. Ele está ali se tratando, ele precisa de ajuda. E, na verdade, o que levou ele a isso? Essa abstinência. Sim. Quando chega num caso desse, é a abstinência. A abstinência, ela começa, essa sensação de vazio, né, de deixar de usar, te cria ansiedade, te cria depressão, entendeu? Então, aí vem o quê? A pessoa começa a ficar o quê? Ansiosa, começa a ficar irritadiça, e aí começa a ter um pouco dessa agressividade. O André, do Rio de Janeiro, está perguntando, até pela sua experiência também, como dirigente espírita, como é que a casa espírita pode ajudar uma pessoa com dependência química? Você tem experiência, você recebia. Como é que a casa espírita ajuda uma pessoa que apareça lá? Porque muitas casas espíritas não têm a experiência com dependência química que você tem. Como é que uma casa espírita pode ajudar uma pessoa? Quem está nos ouvindo agora que dirige uma casa espírita? Importantíssima essa pergunta sua, bem colocada. É assim, existem vários fatores aí da seguinte forma. Eu acho assim, a chamada terapêutica espírita, o nome que eu coloquei, terapêutica espírita, é maravilhosa. Entendeu? Vamos pensar, como eu disse no início, a gente tem que ser prático, tem que ser objetivo naquilo que a gente faz e ser bastante realista. Isso a gente sempre foi no seguinte sentido, a pessoa vai na casa espírita, tanto é que pós-tratamento, muitos eles me procuravam na casa e assistiam as palestras, porque como eu ia lá, eles sabiam que era espírita, embora a comunidade seja ecumênica, né, ali é pastor, católico, que é natural, nós estamos ali para salvar a vida, eu não estou ali para pregar religião para ninguém, né, ponto. Isso aí, uma comunidade que nasceu
de berço espírita, todos os diretores eram espíritas, mas com a consciência que tem que ser ecumênico, enfim, recebendo todo mundo. Isso fez com que, após os tratamentos, as pessoas iam na casa espírita participar dos programas doutrinários, etc., etc., que ajudou muito. Como eu disse no início, vamos pensar assim, dois pontos. A questão espiritual, emocional, psicológica, eu acho que está tudo interligado. Eu não vejo dessa forma. Só a questão psicológica está ligado com o seu emocional, está ligado com o seu espiritual. Não tem essa diferença muito, enfim, entendeu? Isso é para mais quem é técnico, e etc., etc. Mas eu vejo assim que existe essa interligação. Então, o que acontece? A pessoa vai lá e começa a frequentar antes de estar com problema. Isso vai ajudar e muito. Essa terapêutica espírita, ela é fundamental, sim. Vocês têm que, vamos lá, então você vai ajudar essa pessoa a frequentar, porque é o que você pode fazer. Você não tem uma comunidade, você não tem, mas você fala, olha, eu acho que assim, como sugestão, você vai fazer um tratamento espiritual na casa, sim, fazer um tratamento, você vai coordenar e pega pessoas para ir conversando, ela vai desabafando, o atendimento fraterno que a casa tem, ele vai lendo o evangelho, ele vai assimilando a oração que vai ajudando. O que acontece, eu acho, em torno dele, nós que somos espíritos, a gente sabe disso, as energias vão se alterando, né? Tudo vai se alterando, ele já vai sair dali, é bem melhor. Os irmãozinhos vão se aproximando. Você foi muito feliz em usar a terapêutica espírita, porque realmente os recursos como o passe, água fluidificada, o estudo doutrinário, a frequência, as palestras, o atendimento fraterno, tudo isso é fator de prevenção, porque a dependência química não deixa de ser, sob certa forma, uma questão obsessiva, física, que abre caminhos espirituais. Ô Sérgio, você sabe que o nosso encontro anual Carbachuto, que vai acontecer em setembro, terá esse tema, que será debatido por um psicólogo, Valci Silva, que é de Tupã, que é um especialista em dependência química, ele tem se dedicado com bastante empenho. Então nós quisemos conversar com o Sérgio, até porque nós vamos usar essa entrevista para estimular a participação na sala específica do EAC, que teremos lá a dependência sob o ponto de vista físico, que o Valci vai abordar, e as consequências espirituais obsessivas, né, do ponto de vista da dependência durante ou pós a questão. Então, Sérgio, é muito importante realmente que esses assuntos sejam, inclusive o Vladimir Melhado aqui está lembrando, né, os 12 passos dos narcóticos anônimos, também como maneira de tratamento. E o André, vendo a nossa conversa aqui, você respondeu a ele, está dizendo que perfeito, mas ainda existe o medo e preconceito de algumas pessoas, inclusive espíritas, foi o que o nosso Sérgio falou, existe muito preconceito, André, é uma verdade essa, inclusive de espíritas, mas o Sérgio foi muito claro, né? São pessoas humanas, são pessoas como nós, e que são carentes do ponto de vista emocional, psicológico, social, espiritual. Então, cabe à pessoa humana, independente da crença, oferecer a mão amiga. E o Centro Espírita também, oferecendo o que o Sérgio acabou de falar aqui, que é a terapêutica espírita. Então, Sérgio, eu quero perguntar para você, o que você diria, para encerrar nossa entrevista, o que você diria aos pais, o que você diria às famílias, mas também àquele que está lutando para se recuperar, o que procura ajuda. O que seu coração diz para essas pessoas envolvidas com a dependência química, para a gente encerrar a nossa entrevista? Olha, Orson, é assim, eu diria o seguinte, primeiro assim, entender que são irmãos, fraternos nossos, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, você enquanto diretor espiritual de um hospital, aí eu pergunto para vocês, meus amigos, o seguinte, chegam esses irmãos na porta do hospital, doentes. Você coloca o doente para fora ou para dentro? Eu acho que a espiritualidade vão colocar eles para dentro. Não é? Então é assim, são irmãos que precisam de ajuda, entendeu? Irmãos carentes. Dizer à família o seguinte, que eu sei que a luta é difícil, é lágrima de sangue que uma mãe derrama, que um pai, a gente sabe, hoje em dia, e fazer o seu melhor.
né? Não vamos aplicar mágica aqui, que não existe mágica. Existe uma vida, aí existe um histórico do seu filho, do seu marido, de cada um, de uma filha, né? E assim, tratar da melhor maneira possível. O que a gente pode tentar falar para uma família assim é o diálogo, é a conversa, de uma forma muito clara. Não tem isso como uma surpresa. Nossa, meu filho... Sim, seu filho é como todo mundo, entendeu? Essa necessidade, essa carência todo mundo tem, todo ser humano tem. Tem pessoas que não usam droga, nada, mas são muito mais dependentes, são muito mais perniciosas do que uma pessoa que é dependente, que está precisando de ajuda. Né? A gente está cansado de ver aí na nossa comunidade, no nosso Brasil, no mundo, pessoas que têm uma atitude extremamente comprometida na sua vida, na sua maneira de ser. Então eu acho assim, se apegar sim à religião, pedir para Deus sempre, porque o Cristo está muito atento. Eu acredito muito na força da oração, que ela mobiliza a vida, entendeu? A força da oração. Jesus Cristo não é uma imagem para só ficar se lamentando, não. Ele quer ação, ele quer reação, entendeu? Então, se a gente pede com fé, ele está vendo o que você está pedindo. A ajuda vem na hora certa. Ou seja, daí a necessidade da oração, de estar sempre vigilante e na parte prática, conversar com seu filho, ter diálogo, tentar compreender da melhor forma possível, tentar ver. E se você não consegue, não está conseguindo, sim, buscar profissionais da área, dar um jeitinho que ele vai te encaminhar. A espiritualidade vai encaminhar. E essa é o que eu poderia estar falando, porque o assunto é bem complexo, e aí tentar compreender que todos nós estamos submetidos a isso, todos somos carentes e necessitados nessa vida, de uma forma ou outra. E agradecer a você, Orson, pela oportunidade. Ô Sérgio, foi muito valorosa a entrevista, até porque nós vamos usá-la para incentivar a participação, talvez até utilizemos alguns trechinhos para introduzir, porque verdadeiramente é um estudo, você disse bem, é um assunto muito complexo, é um assunto que exige um acompanhamento, como disse o nosso André aqui, sobre o medo, o preconceito, são batalhas que a gente tem que enfrentar realmente, mas a mensagem final é que se trata de irmãos nossos em carência. E como disse o Sérgio, busque o Cristo, mas busque ajuda profissional também. Busque pessoas que te ajudem, aquele que esteja, lute, não se entregue, não se deixe dominar, porque esse é o caminho. Sérgio, muito obrigado, viu? Muito agradecido. Eu que agradeço, viu? Um bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos aí à disposição. Isso, nós vamos colocar aqui as pessoas que desejarem mais informações, conversar com o Sérgio, inclusive, para tirar informações, alguma dúvida da sua experiência. Aí está o contato, Facebook do Centro Espírita Luz e Caridade de Araraquara. Um grande abraço a todos, muito agradecido pela oportunidade, um bom fim de semana, muito bom dia.